Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos aprender como medir massa e densidade relativa usando uma proveta. Durante a apresentação vou falar alguns detalhes sobre a proveta e fazer medidas principalmente com água. Tá? Bem, então como é que como é que eu posso iniciar esse tipo de discussão? Então você tem, por exemplo, aqui uma proveta, né? Uma proveta em geral, ela tem uma forma cilíndrica, tá certo? E bem, ela tem um raio ou um diâmetro, tá certo? E o líquido que você coloca dentro da proveta, ele está a uma certa altura em relação à base. A gente sabe que o volume do cilindro ele é πr² vezes a altura. Então, se você para você determinar aqui, claro, a proveta ela já vem toda milimetrada, toda graduada, né? Em geral, a unidade de medida do volume é em ml, né? Milímetro, mililitro, na verdade, perdão, né? Então, ml é mililitro, então ela já vem toda graduada e você basta, né? Medir aqui e ver exatamente aonde está marcando a medida de ml e você sabe aquele volume. Mas se você tiver curiosidade de como é encontrado esse volume, basta você pegar πr², né, o raio ou o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio, você pode trocar aqui e determinar que a partir dessa altura você tem a mesma quantidade calculada, teoricamente tem que ser a mesma quantidade medida até o nível aqui marcado na proveta. Bem, esse líquido ele tem uma densidade, tá certo? Então ele tem uma densidade D, né? Ele está a uma certa altura da base H e tem um raio R a proveta, tá? Bem, o que nós sabemos, né? Nós sabemos que a densidade é dada por massa por volume. Então a massa é o produto da densidade pelo volume, né? Se você multiplicar aqui o produto dos meios igual dos extremos, você vai obter esse resultado. Então, como primeira análise, você poderia colocar a seguinte situação. Então, digamos que eu coloque dentro da minha proveta uma quantidade de água, tá? Uma água pura, tá? Uma água, por exemplo, destilada. Então, a gente sabe que a água ela tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. E nós sabemos que a unidade, né, de volume, que é o mililitro ou ml, 1 ml é equivalente a 1 centímetro cúbico, que é uma outra unidade de medida no CGS de volume. Então, 1 para 1, tá certo? Então, a associação de 1 para 1 é extremamente relevante e explica muita coisa de por que, em geral, a maioria das provetas, né, elas são colocadas, a sua graduação, né, a sua unidade de medida de volume é em ml. Por quê? Porque quando você coloca aqui, para você determinar a massa, basta você multiplicar a densidade pelo volume. Então, a densidade da água no CGS é 1 grama por centímetro cúbico. Quando você multiplica 1 grama por centímetro cúbico vezes 1 ml, 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Então, quando você faz a análise aqui, densidade 1 grama por centímetro cúbico, volume 1 ml. 1 ml é 1 centímetro cúbico. Você cancela e o resultado da massa, a unidade de medida de massa vai ser em gramas. Então, olha só que interessante. Quando você, devido à densidade da água ser 1, ou seja, normalizada, uma água pura, né, destilada e tal, significa dizer que a quantidade de volume medida é exatamente a mesma quantidade de massa daquela substância, no caso a água, tá? Então, se você quer, por exemplo, medir massa de água usando uma proveta, é bastante simples. Basta você, se você souber a quantidade de volume que já é medida diretamente na escala graduada da proveta, se você sabe essa quantidade de volume medida aqui da água na proveta, isso é identicamente igual, tá, à quantidade de massa de água em gramas, tá? Então, se você diz, olha, eu medi aqui 2 ml de água, essa variação de 2 ml, então
essa massa vai ser 2 gramas, 2 gramas de água, tá? Então é sempre 1 para 1, né? Já que a densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então, olha, isso é muito interessante, tá? Então, agora eu vou calcular com vocês como é que você pode também determinar a massa do corpo, né? Aqui nós ensinamos como medir a massa de água, né? Que está associada diretamente com o volume medido na proveta. Agora a massa de um corpo, né? Se você quer determinar a massa de um corpo usando uma proveta. Então a gente sabe da lei de Newton, né? Recapitulando aqui, esse corpo tem uma massa do corpo, mc, ele tem um volume total, né, do corpo, né? Que eu chamo de VCT, né? VCT é o volume do corpo total. A parte em verde, né, é o volume do corpo imerso no fluido. E a parte rosa mais a verde é o volume total do corpo. Você coloca ele num líquido, né, que tem densidade D, dentro de uma proveta, que também é em escala de ml. Né? Tem um raio R, um diâmetro D aqui, essa proveta. Pois bem, quando você coloca um objeto dentro da proveta, o que acontece é que o volume antes da proveta era marcado aqui. Quando você coloca o corpo, né, se ele está parcialmente inserido ou totalmente, ainda não vem ao caso, mas quando você coloca ele, vai ocorrer uma variação de volume, né, que é o volume final menos o volume inicial. Ocorre uma variação de volume que é exatamente o volume de água deslocada, de fluido deslocado, é exatamente o volume do corpo da parte imersa, ou seja, da parte verde. Então, o volume em verde é exatamente o volume ΔV que ocorreu a variação entre o volume final menos o inicial. Essa variação de volume você mede esse volume aqui, que você vai olhar diretamente na escala da proveta e medir, subtrair da quantidade medida aqui inicialmente. Esse é o ΔV. Então, se o corpo está parcialmente imerso, a parte verde, o volume da parte verde do corpo imerso é exatamente a variação de volume ΔV medida na proveta. E o volume total do corpo seria se o corpo tivesse totalmente imerso nesse fluido. Então, se o corpo tivesse totalmente imerso nesse fluido, significaria dizer que a variação de volume ocorrida aqui no fluido, medida na proveta, seria exatamente o volume total do corpo como um todo, né? Totalmente imerso. Pois bem, então eu vou aplicar a lei de Newton, né? Para a situação de equilíbrio, você tem um empuxo para cima e o peso para baixo, aqui no nosso corpo, tá? Então a gente sabe que no eixo X não há forças, né? Somente a força no eixo Y. Na situação de equilíbrio, a lei de Newton, que era uma lei de Newton vetorial, torna-se escalar. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração naquela direção. Se há uma situação de equilíbrio, o corpo não tem mais movimento nem para cima nem para baixo, a aceleração é zero. Então, o empuxo mais, né, um empuxo para cima, o peso está para baixo do corpo, negativo. Então, a gente sabe que o empuxo é a densidade do fluido, que é D, G é a gravidade do local, e a variação de volume sofrida aqui é o volume de líquido deslocado, né, do fluido, ou seja, o ΔV. Tá? E aí passa esse camarada que está menos para o outro lado mais. O que é o peso? É a massa do corpo que você colocou, vezes a gravidade. Você cancela as gravidades e fica que a massa do corpo é a densidade vezes a variação de volume. Então, para você determinar a massa do objeto que você coloca no fluido, basta você multiplicar a densidade do fluido que você tem, né, do líquido, vezes a variação de volume. Então, a variação de volume você vai medir, né, com o olho, né? Quando você bater o olho na escala graduada, você mede a variação, que é o volume final menos o inicial, e a densidade do fluido você tem que saber, né? No caso, você pode usar qualquer fluido, né? Você pode usar aqui água, óleo, mercúrio, etc. Mas se você usar a água tem uma característica interessante, porque se você usar a água, como a água tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico e a variação de volume aqui é medida em ml, nós
falamos que a massa do corpo é exatamente idêntica, igual à variação de volume medida. Essa massa do corpo vai ser dada em gramas e a variação de volume que você vai medir aqui na proveta é em ml. Então, se você medir aqui 5 ml, significa dizer que a massa do meu corpo é 5 gramas. Se eu medir aqui 10 ml, então a massa do meu corpo é 10 gramas. Então, é 1 para 1 aqui a relação, né? Que é muito interessante, né? Você não necessariamente precisa saber a densidade do corpo, já é padronizado que a densidade da água é igual a 1. Por outro lado, para você medir a densidade relativa entre o objeto inserido, o corpo inserido e o fluido em análise, como é que você procede? Então, você pega essa relação e abre aqui que a massa do corpo é a densidade dele vezes o volume do corpo. Esse volume é o volume total, tá? O volume do corpo total, ou seja, é a parte verde mais a parte rosa, tá? Aqui fica a densidade do fluido ou do líquido, né? Vezes a variação de volume. E aí essa variação de volume é exatamente a variação do corpo, né, imerso, o volume do corpo imerso. Então, essa variação de volume ΔV aqui é exatamente o volume em verde, o volume do corpo da parte imersa nesse líquido. Então, você coloca aqui o ΔV é exatamente o volume do corpo imerso. E aí você tira que a massa do corpo é a densidade vezes o volume, né? Você pode passar agora a densidade do líquido para cá dividindo e o volume do corpo total para lá dividindo também. Então fica a densidade do corpo sobre a densidade do líquido, tá? E isso é identicamente igual ao volume do corpo imerso sobre o volume total. Então perceba, em geral, aqui você tem aqui uma razão entre densidade do corpo e do líquido. Então, isso aqui é uma densidade relativa, né? Em geral, esse tipo de análise, densidade relativa, é dada em porcentagem. Então, você pode multiplicar esse resultado por 100%. E aqui, veja só um exemplo, um caso interessante. Por exemplo, se você tiver no teu líquido, se o teu líquido em análise da tua proveta, ele for, por exemplo, a água, então a gente sabe que a densidade da água é igual a 1. Se o meu corpo inserido for o gelo, né, se eu colocar um bloco de gelo aqui dentro da água da proveta, o que vai acontecer? Né? Essa razão aqui vai dar praticamente a densidade do corpo, já que a densidade do líquido é igual a 1, né, que é a água, 1 grama por centímetro cúbico. E aqui, essa razão, né, que você vai encontrar, então você sabe como é que você mede o volume do corpo imerso. O volume do corpo imerso é a variação de volume ocorrida quando você coloca o corpo. Então, antes você tem um volume inicial, que é esse aqui, medido aqui na escala, exatamente nessa linha. E aí, quando você coloca o corpo, sofreu uma variação de volume, indo para um outro volume final. Então, essa variação de volume ΔV é exatamente o volume do corpo imerso, é a parte em verde. Então, você sabe esse resultado. E como é que você sabe o volume total? Basta você mesmo pegar o seu dedo, né, e empurrar o bloco de gelo completamente até a superfície, né? Então, quando pegar a parte mais alta do corpo, atingir a superfície do líquido, tomando cuidado para que o seu dedo não entre dentro, você não coloque o dedo dentro do líquido, tá? Deixando a parte mais alta do corpo exatamente na borda da superfície do líquido. Aquela variação de volume ocorrida entre a situação em que não há o corpo e em que você insere ele completamente dentro do fluido, essa variação de volume vai ser o volume total do corpo. Então você sabe isso aqui. Então, no caso do gelo, se você determinar o volume da parte imersa dividido pelo volume total, essa razão vai dar 0,9 aproximadamente, vezes 100%, 90%. Então, o que significa? Significa dizer que quando você coloca um bloco de gelo na água, 90% dele está imerso e somente 10% do seu volume está fora da água, tá? Então, é dessa forma que você calcula a densidade relativa entre um objeto sólido e um dado fluido,
que você tenha, né? Então, dei o exemplo aqui do gelo, que o gelo é 90%, 90% a densidade relativa em relação à água, né? Então, 90% do seu volume fica imerso em água. Se você colocar outras substâncias, né, sólidas, você vai calcular exatamente da mesma maneira como foi colocado aqui no caso da água e do gelo. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!